Pessoal, vamos falar um pouco sobre o hábito de infestação das pragas agrícolas. As pragas agrícolas, pessoal, cada uma tem seus hábitos, né, de alimentação das nossas culturas. A gente tem pragas que atacam o terço superior das plantas, como é o caso do bicho mineiro, né? Na soja temos algumas lagartas também que atacam o terço superior. Temos pragas que preferem o terço inferior, né, da planta, terço médio inferior, devido à maior umidade. Pessoal, de onde vem isso aqui? Principalmente pelo ambiente favorável para aquela praga em específico. Tem pragas que preferem um ambiente de menor umidade, maior temperatura, então geralmente vão ter maior incidência no terço superior das plantas. E pragas que preferem, que têm como um fator favorável à alta umidade e temperaturas mais baixas vão ter preferência por causar danos no terço médio e inferior das plantas. Então, outro exemplo aqui, né, também no terço superior é a mosca branca, porque tem folhas jovens e, e estão localizadas preferencialmente no terço superior, né, do feijão, na soja. Já no terço inferior, um exemplo muito comum é a broca do café. É uma praga que a gente vai ter uma incidência muito maior no terço inferior das plantas. Pessoal, formas de contato do inseticida com a praga. Quando a gente realiza uma aplicação, o inseticida, ele pode ter contato com o inseto, né? O inseto ter contato com ele para ser contaminado através do próprio contato, onde o inseto ele caminha sobre as folhas, né? As partes estruturais da planta e entra em contato com o ingrediente ativo. Isso aqui é a contaminação tarsal. Temos a ingestão, o inseticida absorvido pelo intestino médio do inseto, né? No caso, quando a gente tem os insetos mastigadores. Então, isso aqui ó, é um dos meios mais comuns de contato entre o ingrediente ativo do nosso defensivo e o inseto. E o sistêmico, a gente realiza a aplicação, o inseticida é absorvido pela planta, transloca, e quando a praga faz a alimentação na nossa planta, ele é contaminado. Isso aqui é muito comum para insetos sugadores, principalmente aí com o uso de neonicotinoides ou outros mecanismos de ação. Então, essas são as três formas que a gente consegue fazer com que o inseto tenha contato com o nosso defensivo aplicado. Pessoal, mecanismos de ação de inseticidas, a gente tem três classes principais, são os neurotóxicos, os inibidores de crescimento e o inibidor de respiração celular. Pessoal, os neurotóxicos, eles afetam o sistema nervoso do inseto. A gente, entre um neurônio e outro tem a transmissão de impulsos nervosos, né? Que é como se fosse um pulso elétrico entre um neurônio e outro. Isso acontece no reino animal, né? Todos os animais têm esse sistema. Então, o que que acontece? Esse tipo de mecanismo de ação interfere nessa comunicação entre um neurônio e outro. Um exemplo comum são os piretroides, os organos fosforados, os carbamatos, os neonicotinoides. E aqui, pessoal, temos muitos produtos, né, dentro dessa classe que já foram proibidos, né? Alguns carbamatos, organofosforado também. Porque tem uma alta toxicidade, tanto, tanto para a saúde humana, né? Contaminação do meio ambiente. Então, vários inseticidas que entram nesse mecanismo de ação, nesse conjunto aqui de neurotóxicos, já tiveram aí proibição de uso no Brasil. Inibidor de crescimento, afeta o desenvolvimento dos insetos. A gente tem regulador de crescimento, os IGRs, né? Como temos aí dentro dessa classe os juvenoides, o inibidor da síntese de quitina. Então, é um tipo de inseticida que vai afetar ali o desenvolvimento inicial do inseto, né? Então, é bastante eficiente esse tipo aqui de mecanismo de ação para inseticida. E inibidor de respiração celular.
a gente afeta o metabolismo energético dos insetos. Então, eles vão atuar lá dentro da mitocôndria, na célula, impedindo a produção de ATP. Então, esse mecanismo de ação, pessoal, o inseto vai ter o seu controle, né? Ele vai morrer ali na aplicação devido à quebra da respiração celular. Passando para o próximo slide. Temos aí também outros mecanismos de ação, né? Temos os fagoderretentes, né, e desintegradores do intestino médio. E aqui entra um acrasso muito importante, que é o BT. O BT, ele está tanto na transgenia, né, de muitos materiais aí que a gente vê no campo de semente, né, que no caso milho, também como defensivos, né, que possuem essa proteína. Então, o que acontece? Quando o inseto ingere o BT, tem ali no seu intestino, essa proteína faz com que seja desintegrado o seu intestino, né, levando à sua morte. E não tem nenhuma ação em nós mamíferos. Então, é muito interessante isso aqui, pessoal. Uma descoberta inédita, né, que transformou a produção aí de milho em todo o mundo. Porque a gente tem uma proteína que vai afetar somente o intestino da lagarta, mas não tem ação, né, em animais que vão se alimentar desse milho depois, na forma de ração para humanos. Então, isso aqui revolucionou a produção de milho no mundo. Temos moduladores de canais iônicos, como no caso aqui o fipronil, né, que atua nos canais de Crohn e reguladores por GABA. Isso aqui é um tipo de inseticida, pessoal, fipronil, que é muito pouco seletivo. Então, tem restrição de uso, né? Esse produto, como a gente já discutiu, como que a gente faz um bom manejo de pragas na agricultura, temos que prezar sempre por produtos seletivos, que vai afetar somente a nossa praga e não causar danos para os inimigos naturais. E essa classe aqui, modulador de canais iônicos, é uma classe é um tipo de mecanismo de ação, né? Muito pouco seletivo. Temos inibidores da acetilcolinesterase, que trabalha na transmissão nervosa, né? Aqui um exemplo é o organofosforado, carbamato. O que acontece, gente, dentro desse mecanismo de ação? Causa acúmulo de acetilcolina, né, nas sinapses. Então, temos a morte do inseto. Então, pessoal, às vezes esses mecanismos de ação, vocês não estão familiarizados com esses nomes, mas vocês estão vendo aqui dentro dos grupos químicos, né? Que é organofosforado, carbamato. Então, aqui no dia a dia vocês vão ver falar bastante no campo do mecanismo de ação em si, menos, mas do grupo químico, sim. Sempre você está falando, ó, vou usar um carbamato, né? Vou usar um BT. Então, esses termos é bem recorrente no campo. Temos os desreguladores hormonais, né, que no caso já citei, que são os juvenoides, inibidor de actisona, e temos demais mecanismos que, que não que são poucos comuns e pouco compreendidos. Pessoal, então aqui está a classificação, né, dentro dos neurotóxicos, todos os tipos de mecanismos de ação que a gente tem hoje conhecido no mundo, né? Às vezes alguns aqui até não são usados em produtos mesmo formulados para aplicação na agricultura, utilizado mais em laboratório para pesquisa, porque talvez, pessoal, tem ingrediente ativo que é muito eficiente no controle da praga, mas também causa um dano ambiental e para a saúde humana muito grande, então não chega nem a ter registro. A gente vai ver no, no, dentro desse módulo, né, o módulo 2 na parte de agrotóxicos, como que funciona o registro, mas o produto ele precisa, além da eficiência agronômica, não causar danos consideráveis, né, no meio ambiente e nos seres vivos.
Pessoal, aqui temos os inibidores de crescimento, né? Todos os mecanismos de ação que estão aqui dentro desse conjunto. Inibidores de respiração celular. Então, como a gente viu, temos três principais grupos de inseticidas: os neurotóxicos, inibidor de crescimento, inibidor de respiração celular. Também aqui, modulador de canais iônicos, né? Inibidor de acetilcolinesterase, aqui a explicação deles. E pensei um pouco sobre as vias de contato do inseticida com as pragas. Pessoal, muito comum de hoje os produtos formulados que a gente tem é ingestão e contato, né? Como a gente já falou, contaminação tarsal, o inseto caminha sobre as folhas e é contaminado. A ingestão, onde o inseto, ou pela sucção ou por mastigação, também ingere o nosso defensivo. E também por respiração, pessoal. Tem alguns inseticidas e principalmente a acaricida, que é ingerido tem um efeito fumigante, né? É muito usado em tratamento de silo de armazenamento, e também alguns acaricidas, né? Inseticidas para aplicação direta na lavoura, para cultura perene principalmente. Quando é aplicado defensivo, ele produz um gás ali no interior da planta que o inseto, né, o ácaro, vai ter contato e vai fazer o seu controle, vai levar à morte. Pessoal, agora vamos entrar no tópico de doenças na agricultura.